Bem, vamos falar aqui rapidinho da função linear. Vamos identificar aqui através da definição. Uma função de R em R recebe o nome de função linear quando a cada elemento de R associa o elemento AX pertencente a R, onde o A é diferente de zero. Então vamos observar o que está dizendo aqui na nossa definição. A função linear, que é diferente da função identidade, mas o domínio é real, o contradomínio é real, ela tem esse nome de função linear quando cada elemento pertencente, o x pertencente ao domínio, associa o elemento AX pertencente ao conjunto do contradomínio, onde esse A ele tem que ser um número diferente de zero e é um número real. Então vamos ver aqui a notação. A notação tem a seguinte situação, ó. A F, o domínio é real, o contradomínio também tem que ser real. E a minha função? A minha função tem essa característica aqui, ó. A lei, ela tem essa forma, essa estrutura. A vezes uma variável, um número vezes uma variável. E esse número tem que ser um número diferente de zero. Tem essa característica. Nós vimos lá na função identidade que esse A era sempre o número 1. Nesse caso aqui, pode ser 1? Pode também. Também vai ser uma função linear, tá? Mas pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, o menos 1 e etc. Esse A, ele pode ser qualquer número do conjunto dos números reais, tá? Então, vamos observar aqui, montar o nosso gráfico para a gente poder visualizar melhor. Então, eu vou fazer aqui uma tabela, porque eu vou pegar dois pontos. A nossa F, eu vou dar aqui um exemplo. A nossa F pode ser a 2 vezes x ou 2x. Essa vai ser a nossa lei. Pode ser 3, pode ser menos 2, pode ser uma fração e etc. Então, o nosso A aqui é 2, tá? Então, vamos pegar aqui valores para x para a gente poder obter o y. Então, quando a nossa F de x é 2x, eu vou pegar dois números aqui para x, tá? Vou pegar aqui o 0. E quando a gente aplicar o zero na nossa função, é só substituir aqui no valor de x. Então, nós vamos ter 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Então, toda vez que o x for 0, o y também é 0. Se caso nós tivermos aqui o número 1, se a gente aplicar o número 1 em x, então, onde tiver x eu coloco 1, 2 vezes 1 é 2. Então, vamos obter aqui os dois pontos. O ponto A é o ponto origem e o ponto B, eu vou chamar esse ponto B aqui, que é o ponto 1, 2, correto? Vamos pegar esses dois pontos para traçarmos a nossa retinha aqui no nosso plano cartesiano. Eu já deixei aqui pronto o plano cartesiano, né? E vamos colocar esses dois pontos. Primeiro é a origem, o ponto A, né? Deixa eu até pôr aqui o ponto A. E aqui eu tenho o ponto B. Então, quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é 1, o y é 2. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Vamos fazer correspondência, né? Quando o x é 1, o y é 2. E aí, a gente vai traçar a nossa reta, pegando esses dois pontos como base. Observe que ele deu uma inclinadinha aqui, correto? Deu uma inclinadinha. O que está acontecendo nessa inclinadinha? Por exemplo, se aqui eu tiver 2, então eu faço 2 vezes 2, 4. Então, o 2 vai corresponder, vai passar bem aqui, ó. Na verdade, tá? Essa aqui é mais inclinada. E assim vai, tá? Dessa forma aqui. Vai passar bem aqui. Então, o que está acontecendo? Ó? O nosso coeficiente angular, o que a gente chama também de taxa de variação, é 2. Então, aqui o y ele vai crescer de 2 em 2. Mas sempre que eu tiver aqui a função linear, vai passar sempre na origem também, assim como lá a função identidade. A questão agora é que a gente não vai ter uma simetria, né? Não vai ser igual ao x, não vai ser igual ao y. Ó, nós vamos observar essa diferença aqui, correto? Essa diferença.
Então, se você for observar direitinho, colocar bem direitinho com a régua, você vai observar que sempre que você colocar um número para x, vai ser o dobro daquele número, correto? Nesse caso aqui dessa lei. Mas se fosse um 3, se fosse um 4, se fosse um menos 2, então você vai pensando aí, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.